Livro Jesus Cristo nos seus Mistérios, Dom Columba Marmion. Capítulo 15. Missão do Espírito Santo. A descida visível do Espírito Santo sobre os apóstolos. Se me amasseis, dizia Jesus aos apóstolos, regozijar-vos-eis por eu voltar para o Pai. Com efeito, para os que amam a Cristo, a ascensão é uma fonte inesgotável de júbilo. É a glorificação suprema de Jesus no mais alto dos céus. É a realização da prece de Jesus. Pai, glorifica-me com a glória que tive em ti antes de o mundo existir. Enchemo-nos de alegria quando contemplamos Jesus, nosso Redentor e nosso chefe, sentado à direita do Pai, depois de ter cumprido neste mundo, nos aviltamentos de sua encarnação e nas humilhações da sua morte, a sua missão salvadora. Mas nosso Senhor não dizia aos apóstolos apenas que a sua ascensão devia alegrá-los, mas também que seria vantajoso para eles. Digo-vos a verdade, é bom para vós que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, vô-lo enviarei. Todas as palavras do Verbo encarnado são, como ele próprio diz, espírito e vida. São graves e profundas, por vezes misteriosas. Algumas são difíceis de compreender, e nestas só podemos nos aprofundar pela oração. As palavras de Jesus sobre a sua partida da terra, que acabamos de citar, são deste número. É bom para vós que eu vá. Como? Pode ser bom para os apóstolos que Jesus vá, que os deixe e suba para o Pai? Ele não é para eles a fonte de todos os bens, a causa de toda a graça? Não é ele o caminho, a verdade e a vida? Não disse ele, ninguém pode ir ao Pai senão por mim? Como pode então convir aos apóstolos que Jesus os deixe? Não poderiam eles responder-lhe com toda a verdade: ó Divino Mestre, que estais a dizer? De ninguém precisamos mais do que de vós. Vós nos bastais. A quem iremos? Não possuímos convosco todas as graças? Ficai, pois, conosco. Mas a palavra do Divino Mestre é formal. Digo-vos a verdade. Não posso demorar-me mais. É tempo de voltar para meu Pai. E é vantajoso para vós que eu vos deixe. Por que razão? Para vos enviar o Espírito Santo. Aqui é que está o mistério. É este mistério que vamos contemplar, na medida em que nos for permitido. Pois nisto tudo é sobrenatural, e só a fé nos pode guiar. Embora nesta conferência se trate constantemente do Espírito Santo, vamos ver que a descida visível deste Espírito sobre os discípulos, que constitui o tema próprio da solenidade de Pentecostes, é obra de Jesus na sua natureza divina, como é também do Pai. E por esse motivo está enquadrada no ciclo dos seus mistérios. Primeiramente, porque Jesus Cristo pediu que o Espírito Santo fosse enviado, e disso fez o objeto de uma prece muito especial. Nosso Senhor dizia aos discípulos na última ceia: vou pedir ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, o Espírito de verdade, para que permaneça sempre convosco. Em segundo lugar, Jesus prometeu aos apóstolos que lhes enviaria esse Espírito. Quando vier o Consolador, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito de verdade que procede do Pai, dará testemunho de mim. Se eu for, enviar-vos-ei o Consolador. Além disso, mereceu que o Espírito fosse enviado. Jesus Cristo, pela sua oração como pelo seu sacrifício, obteve do Pai que o Espírito de verdade, de amor, de força e de consolação descesse sobre os apóstolos. Toda a graça é o prêmio da oração e da imolação do Salvador. E como isto se verifica admiravelmente na vinda deste Espírito, tão poderoso e cheio de bondade, que o próprio Jesus proclamou igual a si, e em quem os apóstolos encontrarão ele próprio. Finalmente, sobretudo,
A vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos não tem outro fim, como sabeis, senão concluir o estabelecimento da Igreja. Jesus fundara esta Igreja sobre Pedro, mas quis deixar ao Espírito Santo, vamos ver por quê, o cuidado de aperfeiçoá-la. Efetivamente, antes da ascensão, estando à mesa com os apóstolos, recomenda-lhes que não se afastem de Jerusalém, mas que esperem pelo Espírito. A vinda deste Espírito devia servir para a glorificação de Jesus. Ao mesmo tempo, o Espírito enche-los-ia de força para que pudessem dar testemunho de Jesus. Na Cidade Santa, na Judéia, na Samaria e até o extremo do mundo. São as próprias palavras de Jesus Cristo. Já vedes, pois, como a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos pertence a Jesus. Isto é tão verdade que São Paulo chama Espírito Santo de Espírito de Cristo, Espírito de Jesus. Eis porque não podemos percorrer o ciclo dos mistérios de Cristo sem contemplar esta obra maravilhosa que se realizou 10 dias depois da Ascensão. Peçamos ao Espírito Santo que Ele mesmo nos dê a conhecer o que Ele é, em que consiste a sua missão e a sua obra no dia do Pentecostes. Vinde, Espírito de verdade, iluminai as nossas inteligências, para que em nossos corações se acenda o fogo do amor, de que sois o foco infinito. O Espírito Santo na Santíssima Trindade. Não poderemos compreender as palavras de Jesus a respeito do Espírito Santo se não recordarmos, primeiramente, o que nos ensina a revelação da vida deste Espírito na Santíssima Trindade. Já conheceis o mistério, mas, ao contemplá-lo de novo, a vossa fé encontrará nele aumento de alegria. Entremos, então, com profunda reverência no santuário da divindade. Que nos diz a fé? Que há em Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas distintas na unidade de natureza. Como sabeis, o Pai não procede de ninguém. É o princípio sem fim, o primeiro princípio de toda a vida íntima de Deus, a origem de todas as inefáveis comunicações da Santíssima Trindade. O Pai, conhecendo-se a si mesmo, gera por uma palavra infinita um Filho único e perfeito, a quem comunica tudo o que é, exceto a propriedade pessoal de ser Pai. Pois como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho o ter a vida em si mesmo. O Filho é em tudo igual ao Pai. É a expressão adequada, a imagem perfeita do Pai. Com ele possui a mesma natureza divina. O Pai e o Filho dão-se mutuamente, com perfeito amor. E desta doação de amor, do Pai ao Filho, e do Filho ao Pai, procede de modo misterioso o Espírito Santo, terceira pessoa. O Espírito Santo completa o ciclo das operações íntimas em Deus. É o termo final das comunicações divinas na Trindade adorável. Entre estas pessoas distintas, como sabeis, não há superioridade nem inferioridade. Seria erro grave crer o contrário. Todas as 3 são iguais em poder, sabedoria, bondade, pois todas 3 possuem de modo indivisível a mesma e única natureza divina, com todas as suas infinitas perfeições. Eis porque o nosso louvor se dirige ao mesmo tempo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No entanto, se não há entre elas desigualdade nem independência, há uma ordem de natureza, de origem, que caracteriza essas comunicações. A processão do Filho pressupõe, sem que haja, porém, diferença de tempo, o Pai, primeiro princípio. E a processão do Espírito Santo pressupõe o Pai e o Filho, dos quais é dom recíproco. Isto é um modo de falar que não podemos pôr de lado.
Jesus quer que todos os seus discípulos sejam batizados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a própria linguagem do Verbo encarnado. Encerra uma realidade divina, cuja compreensão não atingimos. Mas, como se trata de linguagem de Jesus, devemos respeitar inviolavelmente a ordem entre as pessoas da Santíssima Trindade. Assim como devemos conservar intacta, na doutrina e na oração, a unidade da natureza, assim também devemos reconhecer a distinção das pessoas que se baseia nas comunicações que têm entre si e nas suas mútuas relações. Há, ao mesmo tempo, igualdade e ordem, a idêntica perfeição e distinção de propriedades. Essas verdades constituem um mistério inefável, acerca do qual não podemos fazer mais do que balbuciar. No entanto, Nosso Senhor quis revelar-nos a existência deste mistério nos últimos colóquios com os discípulos, na véspera de sua morte, para que nossa alegria fosse completa. Chega até a dizer que somos seus amigos. Foi porque ele nos revelou esses segredos da vida íntima de Deus, até que um dia deles gozemos na eterna felicidade. E ter-nos-ia revelado estes segredos, se não julgasse que esta revelação nos seria útil, ele que é a sabedoria infinita? Mas notai ainda que não foi só por palavras que Deus revelou esta ordem de princípio, de origem, que existe nas inefáveis comunicações das pessoas entre si, fundamento da sua distinção. Quis também manifestá-la em suas obras. Jesus diz no Evangelho que a vida eterna consiste em conhecer que o Pai é o verdadeiro Deus e Jesus Cristo, seu enviado. Diz muitas vezes que o Pai o enviou. Esse termo enviar, frequentemente empregado por Jesus Cristo, indica a distinção das pessoas. É o Pai que envia, é o Filho que é enviado. A ordem de origem que existe desde toda a eternidade no céu, entre Pai e o Filho, é assim manifestada no tempo. Pois no mesmo lugar, Jesus Cristo, referindo-se ao Pai, diz: Nós somos um. Tudo o que é do Pai é meu. Tudo o que é meu é do Pai. Jesus emprega o mesmo termo enviar ao falar do Espírito Santo. Diz aos apóstolos que o Pai enviará o Espírito Santo. E diz também que ele próprio o enviará. Se eu for, vô-lo enviarei. Como vedes, é o Pai e o Filho que o enviam. Assim fala Jesus do Espírito. Nosso Senhor quer por esta forma indicar a ordem que existe em Deus na processão do Espírito Santo. Razões pelas quais a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos se realizou só depois da ascensão. Temos aqui a razão profunda pela qual Jesus dizia aos apóstolos: Quando eu voltar para o céu, enviar-vos-ei o Espírito. Jesus Cristo, na sua natureza divina, é com o Pai o princípio do qual procede o Espírito Santo. O dom do Espírito Santo à Igreja e às almas é uma graça inestimável, pois este Espírito é o próprio amor divino. Mas como ainda há pouco disse, este dom, este envio, foi-nos merecido, com toda a graça, por Jesus. É o fruto da sua paixão. Cristo pagou com os sofrimentos suportados na sua santa humanidade. Não era, portanto, com razão, que esta graça fosse concedida ao mundo, depois de a humanidade, que a merecera, ter sido glorificada? Esta exaltação da humanidade de Jesus não se realizou em toda a sua plenitude, nem atingiu o seu pleno apogeu, senão no dia da ascensão. Só então é que esta santa humanidade entrou definitivamente na posse da glória que lhe era devida por duplo título. Por ser uma humanidade unida ao Filho de Deus e por ser vítima oferecida ao Pai,
para merecer toda a graça para as almas. Sentada à direita do Pai, na glória dos céus, a humanidade do Verbo encarnado será assim associada à missão do Espírito Santo, que será feita pelo Pai e pelo Filho. Compreendemos agora porque o nosso próprio Senhor dizia aos apóstolos: É bom para vós que eu vá, porque se não for, não vos enviarei o Espírito, mas, se eu voltar para o Pai, vô-lo enviarei. É como se dissesse: Mereci-vos esta graça pela minha paixão, mas para que vos seja concedida, é necessário que a minha paixão se siga à minha glorificação. Quando a glória que tenho direito me for dada por meu Pai, quando estiver sentado à sua direita, enviar-vos-ei o Espírito de consolação. Os padres da Igreja acrescentam outra razão relativa aos discípulos. Um dia, Jesus dirigia aos judeus essas palavras: Se alguém crer em mim, do seu seio manarão torrentes de água viva. O evangelista São João, ao mencionar esta promessa, acrescenta que Jesus dizia isto do Espírito que deviam receber aqueles que acreditassem nele. O Espírito não tinha ainda sido dado, porque Jesus não fora ainda glorificado. A fé era a fonte da vinda do Espírito Santo a nós. Ora, enquanto Jesus Cristo vivia neste mundo, a fé dos discípulos era imperfeita. Não seria total, não poderia desabrochar em toda a sua plenitude, senão depois de a ascensão ter ocultado aos seus olhos a presença humana do Divino Mestre. Creste porque me viste, dizia Jesus a Tomé, depois da ressurreição. Bem-aventurados aqueles que creem sem ter visto. Depois da ascensão, a fé dos discípulos, mais esclarecida, irá procurar Cristo mais longe, mais alto, sentado junto do Pai, igual ao Pai. Foi porque a fé dos apóstolos, depois da ascensão, se tornou mais pura, mais interior, mais viva e mais eficaz, que os rios de água viva se derramaram sobre eles com tal impetuosidade. Sabemos com que magnificência Jesus cumpriu a sua divina promessa. Sabemos como, 10 dias depois da ascensão, o Espírito Santo, enviado pelo Pai e pelo Filho, desceu sobre os apóstolos reunidos no cenáculo, e com que abundância de graças este Espírito de verdade e de amor se derramou na alma dos discípulos. A obra do Paráclito na alma dos apóstolos enche-os de verdade, de amor, de força e de consolação. Qual foi de fato a ação do Espírito Santo na alma dos apóstolos no dia do Pentecostes? Para bem compreendê-la, convém recordar primeiramente a doutrina da Igreja sobre os caracteres das obras divinas. Sabeis que, no domínio da vida espiritual, da graça, bem como das obras da criação natural, tudo o que é produzido fora de Deus, no tempo, é feito pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, sem distinção de pessoas. As 3 pessoas operam, então, na unidade da natureza divina. A distinção das pessoas só existe nas comunicações incompreensíveis que constituem a vida íntima de Deus em si mesmo. Mas, para melhor nos lembrar destas revelações sobre as pessoas divinas, a Igreja, na sua linguagem, atribui especialmente esta ou aquela ação a uma das 3 pessoas divinas, em razão da afinidade existente entre esta ação e as propriedades exclusivas pelas quais esta pessoa se distingue das outras. Assim, o Pai é o primeiro princípio, que não procede de nenhum outro, mas do qual procedem o Filho e o Espírito Santo. Por este motivo, a ele em particular, é atribuída a obra que marca a origem primeira de todas as coisas. Foi o Pai sozinho que criou? Não. O Filho e o Espírito Santo criaram ao mesmo tempo que o Pai, e em união com ele.
Mas entre a propriedade peculiar do Pai, de ser o princípio primeiro nas comunicações divinas, e a obra da criação, há uma afinidade, em virtude da qual a Igreja pode, sem errar na doutrina, atribuir a criação especialmente ao Pai. O Filho, o Verbo, é a expressão infinita do pensamento do Pai. É principalmente considerado como sabedoria. São-lhe particularmente atribuídas as obras em que se manifesta sobretudo esta perfeição, como na disposição do mundo. Com efeito, ele é aquela sabedoria que, saída da boca do Altíssimo, atinge e fixa todas as coisas em perfeito equilíbrio, com tanta força como suavidade. Ó sabedoria que vem do Altíssimo, que alcança de um extremo a outro e ordena todas as coisas com força e suavidade. A Igreja aplica a mesma lei ao Espírito Santo. O que é ele na adorável Trindade? É o termo, o remate supremo, a consumação da vida em Deus. Fecha o círculo íntimo das admiráveis operações da vida divina. Assim, para nos lembrarmos desta propriedade que lhe é pessoal, a Igreja atribui-lhe especialmente tudo o que, na obra da graça e da santificação, diz respeito ao fim, ao complemento, à consumação. É o artista divino que, com os últimos retoques, dá à obra a sua divina perfeição. Sois o dedo da direita de Deus. A obra atribuída ao Espírito Santo, na Igreja como nas almas, é levar ao fim, ao termo, à última perfeição, o trabalho incessante da santidade. Contemplemos agora, por uns instantes, as operações divinas deste Espírito na alma dos apóstolos. Enche-os de verdade. Perguntar-me-eis logo, mas então Jesus Cristo já não o tinha feito? Sim, é certo. Dizia de si mesmo: Eu sou a verdade. Viera a este mundo para dar testemunho da verdade, e sabemos que cumpriu inteiramente a sua missão. Mas agora que deixou os apóstolos, o Espírito Santo é que vai se tornar o mestre interior. Não falará de si mesmo, dizia Jesus, querendo com isso significar que o Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, e deles recebe a vida divina, nos dará a verdade infinita, que recebe pela sua inefável processão. Ele vos dirá tudo o que ouviu, isto é, toda a verdade. Lembrar-vos-á tudo o que vos ensinei. Dar-me-á a conhecer a vós, mostrar-vos-á quanto sou digno de toda a glória. Que mais? Os apóstolos não devem preocupar-se com o que hão de responder quando os judeus os chamarem aos tribunais. O Espírito Santo lhes inspirará as respostas. Deste modo, poderão dar testemunho de Jesus. Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins do mundo. Como o testemunho se dá pela língua, órgão da palavra, e como a pregação do nome de Jesus se deve espalhar pelo mundo, este Espírito, no dia do Pentecostes, desce visivelmente sobre os apóstolos em forma de línguas e línguas de fogo. Por quê? Porque o Espírito Santo vem encher de amor os corações dos discípulos. Ele é o amor pessoal, subsistente, da vida em Deus. É também como que o sopro, a aspiração do amor infinito, no qual aurimos a vida. Conta-se no Gênesis que Deus insuflou a vida na matéria formada do barro. Aquele sopro vital era o símbolo do Espírito, ao qual devemos a vida sobrenatural. No dia do Pentecostes, o Espírito Divino trazia tal abundância de vida a toda a Igreja, que um ruído vindo do céu, semelhante a um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam reunidos os apóstolos.
Descendo sobre eles, o Espírito Santo comunica-lhes aquele amor que é ele próprio. É preciso que os apóstolos estejam cheios de amor para que, ao pregarem o nome de Jesus, façam brotar na alma dos seus ouvintes o amor do Mestre. É preciso que o seu testemunho, ditado pelo Espírito, seja tão cheio de vida que prenda o mundo a Jesus Cristo. Este amor, ardente como chama, forte como o sopro da tempestade, é ainda necessário aos apóstolos para poderem enfrentar os perigos preditos por Jesus Cristo quando tiverem de pregar o seu nome. O Espírito Santo enche-os de força. Vede São Pedro, o príncipe dos apóstolos. Na véspera da paixão de Jesus, promete segui-lo até a morte. Mas, naquela mesma noite, à voz de uma criada, nega o divino mestre, jurando que não conhece aquele homem. Vede-o agora, no dia do Pentecostes. Anuncia Cristo a milhares de judeus. Afirma em linguagem cheia de ousadia que foram eles que o mataram. Prova sua ressurreição, exortando-os a fazerem penitência e a receberem o batismo. Já não é o discípulo tímido, que receia o perigo e fita de longe. É a testemunha que proclama diante de todos, com palavras firmes e corajosas, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que força nas palavras de São Pedro! Já nem se reconhece o apóstolo. A virtude do Espírito Santo transformou-o. O amor que consagra ao Mestre é agora forte e generoso. O próprio Senhor tinha predito essa transformação, quando disse aos apóstolos, antes de subir aos céus: Ficai em Jerusalém, até serdes revestidos da luz do alto. Vede ainda este mesmo Pedro e os outros apóstolos, poucos dias depois deste acontecimento. Os judeus comovem-se com suas palavras, com os milagres que operam, com as conversões que fazem em nome de Jesus. Os príncipes, os sacerdotes e os saduceus, que mataram Cristo, chamam os discípulos e os proíbem de pregar o Salvador. Sabeis a resposta que deram? Não podemos obedecer às vossas ordens, não podemos deixar de dar testemunho do que vimos e ouvimos. O que é que os leva a falar com tanta coragem? Eles que na noite da paixão abandonaram Jesus e que durante os dias que se seguiram à ressurreição ficaram escondidos com as portas fechadas por medo dos judeus? É o espírito de verdade, o espírito de amor, o espírito de força. Porque o amor que tem a Cristo é forte, por isso mesmo se entregam aos suplícios. Os judeus, vendo que os apóstolos não se importavam com a proibição, levam-no aos tribunais. Pedro, porém, em nome de todos, declara que devem obedecer antes a Deus do que aos homens. Sabeis perfeitamente o que os judeus fizeram então? Para vencer aquela constância, açoitaram os apóstolos antes de os soltar. Mas notai o que acrescenta o escritor sagrado. Ao sair do tribunal, diz: os apóstolos estavam cheios de alegria, por terem sido julgados dignos de sofrer opróbrios pelo nome de Jesus. E de onde é que lhes vinha aquela alegria nos sofrimentos e humilhações? Do Espírito Santo. Pois este não é somente o espírito de força, é também o espírito de consolação. Rogarei ao Pai, dissera-lhes Jesus, e ele vos dará outro Consolador. Cristo não é justamente um Consolador? Não nos disse ele: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos, e eu vos consolarei? Não é ele, como nos revela São Paulo, um pontífice que sabe compadecer-se de nossos sofrimentos, porque ele próprio foi também sujeito à dor? Sim, mas este divino Consolador devia desaparecer dos olhos carnais dos discípulos, por isso pedia ele ao Pai que lhes enviasse outro Consolador, igual a ele, Deus como ele. Porque é o Espírito da verdade,
Este Consolador acalma as necessidades da nossa inteligência, porque é o Espírito de amor, satisfaz os desejos do nosso coração, porque é o Espírito de força, sustenta-nos nas lutas, nas provações, nas lágrimas. O Espírito Santo é o Consolador por excelência. Ó, vinde a nós, Pai dos pobres, distribuidor dos bens celestes, Consolador cheio de bondade, doce hóspede da alma, conforto cheio de doçura. A Assembleia dos Discípulos no Cenáculo, como representante da Igreja inteira, e a maravilhosa e incessante ação do Espírito Santo. O Pentecostes ainda continua. Foi para nós que veio o Espírito Santo, pois a Assembleia do Cenáculo representava a Igreja inteira. O Espírito vem para ficar para sempre com ela, segundo a promessa de Jesus. No dia do Pentecostes, desceu visivelmente sobre os apóstolos, e desde aquele dia a Santa Igreja espalhou-se por toda a terra. Este é o reino de Jesus, e é o Espírito Santo quem o governa, com o Pai e o Filho. Ele completa nas almas a obra de santidade iniciada pela redenção. É para a Igreja o que a alma é para o corpo, o Espírito que anima e vivifica, que salvaguarda a unidade, mesmo que sua ação produza efeitos múltiplos e variados, que lhe dá todo o vigor e toda a beleza. Como efeito, vede que a abundância de graças derrama sobre a Igreja logo a seguir ao Pentecostes. Nos Atos dos Apóstolos, que narram a história dos princípios da Igreja, lemos que o Espírito Santo descia visivelmente sobre os que eram batizados e enchia-os de graças maravilhosas. Com que prazer São Paulo as enumera. Há diversidade de dons, mas procedem do mesmo Espírito. A cada um é dado, para a utilidade de todos, a manifestação do Espírito. A um dá o Espírito uma palavra de sabedoria, a outro de ciência, a este o dom de uma fé extraordinária, àquele o dom de cura, aqui o dom de operar milagres, ali o dom da profecia. Algures o discernimento das inteligências, a diversidade ou interpretação das línguas. E o apóstolo acrescenta: é, porém, um só e mesmo Espírito, que produz todos esses dons, distribuindo-os particularmente a cada um, como lhe apraz. Era o Espírito Santo, prometido e enviado pelo Pai e por Jesus, que dava esta plenitude e intensidade de vida sobrenatural aos primeiros cristãos. Por muito diferentes que fossem entre si, tinham um só coração e uma só alma, por causa do amor que o Espírito Santo derramava sobre eles. Desde então, o Espírito Santo reside na Igreja de modo permanente, indefectível, exercendo nela uma ação incessante de vida e santificação. Permanecerá convosco e estará em vós. Torna infalível na verdade. Quando vier o Espírito de verdade, dizia Jesus, guiar-vos-á em toda a verdade, e livrar-vos-á de todo o erro. Faz brilhar na Igreja uma fecundidade sobrenatural, maravilhosa. Faz nascer e desabrochar nas virgens, nos mártires, nos confessores, aquelas virtudes heróicas que são um dos sinais de santidade. Numa palavra, é o Espírito Santo que opera no íntimo das almas, pelas suas inspirações, para tornar a Igreja, que Jesus conquistou de uma vez para sempre, com o seu precioso sangue, pura, sem mácula nem ruga, digna de ser apresentada por Cristo ao Pai no dia do triunfo final. E esta ação do Espírito Santo é incessante. O Pentecostes não terminou. Sob a sua forma histórica, como descida visível, terminou, mas perdura sempre na sua virtude. A graça do Pentecostes permanece. A vinda do Espírito Santo às almas é agora invisível, mas nem por isso menos fecunda. Vede a Igreja, no próprio dia em que,
celebra a Ascensão. Qual a sua prece, depois de ter cantado a glorificação do seu divino esposo e com ele ter rejubilado? Dirige-se a Jesus Cristo, Rei da Glória, Senhor, cujas obras fazem brilhar a majestade com que subistes hoje triunfante ao mais alto dos céus. Não nos deixeis órfãos, mas enviai-nos aquele que o Pai prometeu, o Espírito de verdade. Pontífice Todo-Poderoso, agora que estáis sentado à direita do Pai, e gozais em toda a plenitude do vosso triunfo e valimento, rogai ao Pai, como nos prometestes, que nos envie outro Consolador. Pelos sofrimentos da vossa humanidade, merecestes para nós esta graça. O Pai vos atenderá, porque vos ama, porque sois o seu Filho amado. Enviará convosco o Espírito, que prometeu quando disse: derramarei o Espírito Santo de graça e de orações sobre todos os habitantes de Jerusalém. Enviai-no-lo para que permaneça eternamente. A Igreja pede como se o Pentecostes tivesse de se renovar para nós. Repete esta oração todos os dias da oitava da Ascensão. Depois, no dia da solenidade de Pentecostes, multiplica os seus louvores ao Espírito numa linguagem cheia de poesia e beleza. Invoca-o com insistência sem igual e nos tons mais comovedores. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e lançai sobre nós, do alto do céu, um raio da vossa luz. Ó bem-aventurada luz, enchei com a vossa claridade o mais íntimo dos corações dos vossos fiéis. Fonte viva, fogo ardente, amor, unção toda espiritual. Vinde, derramai a luz em vossos espíritos, infundi a caridade em vossos corações, fortalecei com a vossa força incessante a nossa fraqueza. Se a Igreja, nossa Mãe, inspira esses desejos às nossas almas e põe estas orações nos nossos lábios, não é só para comemorar a descida visível que se deu no cenáculo, mas também para que este mistério se renove em nós todos de uma maneira interior. Repitamos com a Igreja as ardentes aspirações. Peçamos sobretudo ao Pai Celeste que nos envie este Espírito. Somos seus filhos pela graça santificante, e é esta qualidade de filhos que leva ao Pai a acumular-nos dos seus dons. É porque nos ama como filhos que nos dá o seu Filho. A comunhão é o pão dos filhos. E é também porque somos filhos que nos envia o seu Espírito, o mais perfeito dos seus dons. Efetivamente, que diz São Paulo, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho. Ele é o Espírito do Filho, porque procede do Filho como do Pai, e porque o Filho o enviou ao mesmo tempo que o Pai. Eis porque cantamos no prefácio do Pentecostes. É realmente digno e justo que vos demos graça, Senhor, Pai Santo, Deus Todo-Poderoso e Eterno, por Cristo nosso Senhor, o qual, depois de subir ao mais alto dos céus e se ter sentado à vossa direita, derramou neste dia sobre os filhos de adoção o Espírito Santo que prometera. Portanto, o Espírito Santo é dado a todos os filhos de adoção, a todos aqueles que são irmãos de Jesus pela graça santificante. E porque este dom é divino e contém os mais preciosos dons de vida e santidade, a sua efusão em nós, efusão que se manifestou tão abundante no dia do Pentecostes, é uma fonte de júbilo que enche de alegria o mundo inteiro. Por isso, com grande alegria, toda a terra exulta. Operações do Espírito Santo em nossas almas e nossos deveres para com ele. Dir-me-ei, talvez, já não recebemos o Espírito Santo no batismo e mais especialmente no sacramento da confissão? Não há dúvida que sim, mas podemos recebê-lo sempre mais abundantemente. Podemos receber sempre
dele luzes mais vivas, forças mais poderosas. Ele pode fazer sempre brotar em nossos corações fontes mais profundas de consolação, abrasá-las num amor mais ardente. E esta operação fecunda do Espírito em nós pode repetir-se não só durante os dias sagrados do Pentecostes, mas ainda cada vez que recebemos um sacramento, um aumento de graça, pois ele é um com o Pai e o Filho. Nós viremos a ele e nele faremos nossa morada. O Espírito Santo vem a nós para em nós habitar e habita em nós para nos santificar, para nos guiar em toda a nossa atividade sobrenatural. Comunica-nos os seus dons de sabedoria, de inteligência, de conselho, de força, de ciência, de piedade, de temor, que são aptidões sobrenaturais depositadas em nós para nos fazer agir como filhos de Deus. Pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Habita em nós, hóspede divino, cheio de amor e bondade. Não estabelece em nossos corações a sua morada, senão para nos ajudar, esclarecer e fortalecer. Não nos deixará, se não tivermos a infelicidade de expulsá-lo das nossas almas pelo pecado mortal. Não extingais o Espírito de São Paulo, preferindo a criatura em seu lugar. Sigamos ainda o conselho do apóstolo e não entristeçamos o Espírito Santo. Não resistamos às suas inspirações, por qualquer falta que seja, mesmo leve, plenamente deliberada, friamente concedida, por um não dito voluntariamente a tudo o que de bom ele nos sugerir. A sua ação é extremamente delicada, e quando a alma lhe resiste deliberadamente e com frequência, ofende o Espírito Santo, obriga-o pouco a pouco a calar-se, e então para no caminho da santidade e corre grande risco de se desviar do trilho da salvação. Que pode fazer uma alma assim, sem mestre que a dirija, sem luz que a ilumine, sem força que a ampare, sem alegria que a transporte? Sejamos, pois, fiéis a este Espírito que vem a nós, com o Pai e o Filho, para em nós fixar sua morada. Não sabeis, dizia ainda São Paulo, que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Todo aumento de graça é como que uma nova recepção deste hóspede divino, uma nova posse que ele toma das nossas almas, um novo amplexo de amor. E quão benéficas são para a alma fiel as suas operações! Dá-lhe a conhecer o Pai, e assim produz nela, pelo dom da piedade, a atitude de adoração e amor que deve ter para com o Pai Celeste. Ouviu que tão explicitamente de São Paulo: o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, pois não sabemos o que devemos pedir em nossas orações, mas o próprio Espírito roga por nós com gemidos inenarráveis. E que oração é esta? Recebestes um espírito de adoção, pelo qual bradamos a Deus: Pai, Pai. Este mesmo Espírito dá testemunho à nossa alma de que somos filhos de Deus. Dá-nos a conhecer também o Filho, e conheceremos o Filho. Manifesta-nos Jesus. Ele é o Mestre interior que nos dá a conhecer Cristo, que nos faz compreender as suas palavras e seus mistérios. Porque procede de mim, diz Jesus, do mesmo modo que do Pai. Ele me glorificará em vós. Infundindo em nós a ciência divina, mantendo-nos pelo amor na presença de Jesus, inspirando-nos a fazer sempre o que é do seu agrado, estabelece em nós o reino de Cristo, pela sua ação infinitamente delicada e sobremanamente eficaz, forma Jesus em nós. Não é nisto que consiste a essência de toda a santidade? Peçamo-lhes, pois, que venha a nós, em nós habite e em nós aumente a abundância dos seus dons. A oração fervorosa é uma das condições de sua vinda às nossas almas. Outra condição é a humildade. Apresentemo-nos a Ele na íntima convicção da nossa pobreza interior. Essa disposição da alma
É excelente para receber aquele de quem a Igreja canta. Sem a tua luz, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Façamos nossas estas vivas aspirações da Igreja. Vinde, Espírito de amor, vinde repouso no trabalho, vinde refrigério nos intensos calores, vinde consolação nas lágrimas, lavai as nossas manchas, regai a nossa aridez, curai as nossas chagas, vergai a nossa rigidez, aquecei a nossa frieza, guiai nossos passos transviados. Apesar das nossas misérias, invoquemos o Espírito Santo, pois é precisamente por causa dessas misérias que ele nos atenderá. E como é um só com o Pai e o Filho, dirijamo-nos também ao Pai. Pai, enviai-nos, em nome do vosso Filho Jesus, o Espírito de amor, que nos enche do sentimento íntimo da nossa filiação divina. E vós, Jesus, nosso Pontífice, agora sentado à direita do Pai, rogai-lhe por nós, para que esta vinda do Espírito, que nos prometestes e merecestes, seja abundante, que seja um rio impetuoso, que regozije a cidade das almas, ou antes, segundo as vossas próprias palavras, ó Jesus, um rio de água viva, cuja virtude jorre até a vida eterna.